Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou ter uma entrevista maravilhosa com o Rafael Zen, idealizador do site Caotize-se. Este evento é promovido pela comunidade Bruxaria do Amino. E hoje vou começar, já começo desde o início dizendo, para quebrar gelo, que eu tô de voo solo. Primeira vez que eu faço uma entrevista sozinho, então vou ter umas travadas, mas não necessariamente é o computador ou a internet, sou eu mesmo travando. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Já dá mais um minutinho aqui. Muitas pessoas pedindo link, né? E vamos lá. Opa, onde é que eu apertei aqui? Fiz bobagem. E vamos lá. E vamos lá. Bem-vindo, Juliane Rowena. Bem-vindo, Diogo. Bem-vindo, Ricardo Baratella. Saudações ao pessoal na comunidade. Então, sejam bem-vindos. Vamos deixar o pessoal entrando, né? Vamos começando aqui. Hoje o papo vai ser sobre magia do caos. Bem-vindo, Pietro, meu querido aluno. Bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos começar assim. Vou trazer nosso convidado de hoje, que é o Rafael. Sim, antes deixa eu apresentá-lo, né? É bom. Vocês viram? Primeira viagem. Vamos lá. Rafael é idealizador do site Caotize-se, né? Ele é formado em jornalismo e ele é especialista atualmente em marketing e hacking de crescimento. Então, ele tem um grande site, que não é só o site, mas também uma página no Facebook, grupo, em cima da marca Caotize-se, que é muito interessante, muitos conteúdos a respeito de magia do caos e de magia em geral, né? Então, se me permitem, deixa eu chamar o nosso convidado. Opa. Bem-vindo, Bom Rafael. dia, Guilherme. Bom dia, pessoas lindas do meu coração que estão aí assistindo. Espero que esteja tudo bem com todo mundo, seus lindos e lindas. Então, eu Bem-vindo, sou o querido. Rafael Zen, nome, tipo um nome artístico, né? Mas atualmente eu tenho um site de magia do caos, um grupo de magia do caos, um ecossistema todo baseado na magia do caos, porque é a área da magia assim que eu mais me identifiquei, né, ao longo da minha vida, e percebendo uma necessidade aí do povo, né, pela magia mais prática, pela magia mais fácil, eu idealizei o Caotize, onde, além de ter algumas ferramentas tecnomágicas, eu tenho também todo um conteúdo em cima da área da magia, vídeos para quem quer se aprofundar. E a ideia é fazer com que as pessoas se tornem magistas, né? Trilhem o caminho mesmo da magia, do autoconhecimento, do autocontrole, né? A ideia é essa. Agradecido aí pelo convite, Guilherme. Né? Agradecido a vocês aí da comunidade de bruxaria que está assistindo. Então, vamos começar com a nossa live sobre magia do caos. Maravilha, maravilha. Como eu estava dizendo em off, é uma grande honra termos uma entrevista com você, porque você assim, produz um material muito legal em relação à magia do caos. E assim, claro que as pessoas têm muitas curiosidades, né? Como é, como funciona, né? Então, eu acho que eu vou fazer duas perguntas para começar, né? Que é assim, para você, o que é magia e também o que é magia do caos?
Bom começo. Nessa questão do o que é magia, eu gosto. Existem vários conceitos, né? Mas eu gosto muito do conceito do Crowley, né? Do Crowley do Telema. Ele fala: magia é você agir de forma intencional. E isso parece até banal, né? Quando você pensa assim, não, é agir de forma intencional, como se fosse uma coisa corriqueira da nossa vida. Mas nós não agimos de forma tão intencional quanto a gente acha. Porque nós somos apenas, geralmente nós somos apenas fruto do nosso meio, a gente reage ao meio, a gente não faz as coisas intencionalmente, a gente está apenas reagindo. E então, dentro desse conceito, ele é muito mais profundo, que é a ideia, a primeira ideia primeiro a gente tem que ter autoconhecimento e autocontrole para conseguir agir de forma intencional com o mundo. E isso é muito doido, porque imagina, você tem que trilhar pelo menos metade ali do ocultismo para chegar a fazer magia de verdade, né? Ou seja, agir intencionalmente no mundo. Esse é um dos conceitos que eu gosto. O outro, eu pego uma raiz da palavra magia. Muita gente pensa na magia hoje como se fosse uma coisa sempre ligada ao sobrenatural. Mas não é bem assim, né? Antigamente, quando você pega a raiz da palavra magia, magia é a ciência sagrada, né? A ideia de você conhecer, de saber como o mundo, como o universo funciona. Ou seja, a magia está sempre ligada ali nos seus primórdios, ao conhecimento, a você conhecer como o mundo funciona. A partir desse conhecimento do funcionamento do mundo, né, do universo, de si mesmo, da sociedade, aí você vai conseguir agir sobre o mundo, agir sobre o universo. Então, assim, são dois conceitos que eu gosto e eles estão na mesma raiz, na mesma base, né? Que primeiro, existe o conhecimento, você conhece, e aí depois você controla. Então, assim, para mim a magia é isso. Embora exista, assim, muitas definições da palavra magia, eu gosto dela porque ela não entra na parte do sobrenatural, né? Tipo assim, a magia é aquele lance da entidade de favorecer. Não é uma área, não é um paradigma que geralmente eu utilizo. Eu gosto do paradigma em que nós temos poder. O poder está dentro de nós. A gente tem que conseguir descobrir que poder é esse e conseguir utilizá-lo e usufruir desse poder, desse nosso poder mesmo. Então, assim, nesse conceito de magia, né, a base é essa. Se conheça, conheça o universo, então haja para que você consiga mudar os eventos, o universo ao seu favor. E essa é a base, assim, da magia, né? A ideia é agir conscientemente para a gente conseguir aquilo que a gente quer e principalmente para a gente evoluir. Que a ideia, no final das contas, é essa, né? Embora muita gente comece na magia para resolver algum problema, o caminho da magia, o caminho do ocultismo, ele sempre vai passar pelo autoconhecimento, autocontrole. Porque a forma com que a gente modifica o universo é modificando o nosso universo interno, né? Porque aí cria uma ressonância. Mudando o nosso universo interno, a gente muda o nosso universo externo. Então, e a magia do caos? Tem a ver com tudo isso? Tem a ver com tudo isso. Eu gosto de contar uma história, a história de como eu comecei, né? Porque tem 3 grandes lições nessa história, que é como que eu comecei com a magia. Como eu acabei de falar, todo mundo começa na magia, né? Geralmente para resolver algum problema. Tipo assim, não, eu tô com um problema muito sério e, tipo assim, nada tá dando certo, eu vou ter que fazer uma magia para isso, vou ter que correr atrás ali daquele mistério para resolver esse problema. E comigo foi parecido. Eu tive acesso a um livro de magia que é baseado em magia mental e a primeira coisa que eu pensei será que eu consigo fazer com que a minha cicatriz suma? Porque eu tenho uma cicatriz que ela era muito traumática para mim, né? Dava baixa autoestima, essas coisas.
E a minha ideia era essa, né? Aquela coisa meio cinematográfica mesmo, que a gente vê nos filmes, da coisa sumindo, assim. E esse foi o meu primeiro intento. Quando eu comecei a estudar magia mesmo, a minha ideia era essa. E é claro que aí eu fui lendo vários livros de outros paradigmas e tudo mais, mas o meu foco era esse. E a vida passou, eu estudei divinação, estudei clarividência, continuei com meditação e treinamento de viagem astral e tudo mais. E alguns anos depois, ainda estudando magia, sem meio que saber o que que é, sem meio que saber qual que é o paradigma, sem ter um caminho real para seguir, eu voltei a estudar de verdade, né? A pegar o livro e entender como é que funciona. E eu estava em grupo ali no segundo grau, eu tinha alguns coleguinhas que a gente conversava sobre magia. E Uhum. então eu me lembrei disso, do meu primeiro intento. E aí eu percebi que naquele momento, cerca de 1 a 2 anos depois, a minha cicatriz tinha sumido, magicamente. Uhum. Só que não fisicamente. Fisicamente ela ainda existia, mas ela tinha sumido da minha mente, porque o grande problema é o que ela causava na minha mente. E é aí que eu tive esse primeiro insight de como que a magia funciona. Muitas vezes a gente está esperando algo, alguma mudança física drástica, e no final das contas a mudança é mental. Você consegue alterar ali a sua mente e a partir desse momento você vê o mundo de uma outra forma, né? Cria uma outra perspectiva. Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu aprendi com a magia, né? Que ela acontece dentro da nossa mente. Interessante isso, né? É, As pessoas pensam que muitas pessoas pensam que magia é como se fosse algo de ter superpoderes, habilidades. Vou abrir meu terceiro olho, vou ficar vendo coisas, né? E é, quando é muito, muito mais profundo, né? uma coisa assim, é muito mais sutil. Eu falo que é muito mais sutil. E essa palavra me lembra a segunda história, quando eu estava ali no meu estudo, ainda no segundo grau, e eu estava fazendo os experimentos, né? Que é aquele lance, né? Quando a gente começa com magia também, além da gente querer resolver algum problema, a gente quer fazer experimentos mágicos. A gente quer ver como é que aquilo funciona na prática. E eu era muito de me jogar na prática. Então, teve um dia que eu estava, eu e um amigo meu, na sala de aula, e a gente estava nessa onda, né, de conversa sobre magia. E nesse dia tinha uma lâmpada muito fazendo um barulhinho chato. E a gente falou assim: vamos fazer experimento mágico? Vamos. Nós vamos apagar essa lâmpada com o poder da nossa mente. Aí, cara, nós começamos a concentrar, né? Tipo, não, eu vou apagar essa lâmpada com o poder da minha mente. E na minha mente, o que acontecia? Acontecia aqueles efeitos cinematográficos, né? Aquela magia cinematográfica da lâmpada explodir, da luz do quarteirão acabar, de, tipo assim, alguma coisa bem dramática. E eu continuei naquela concentração, imaginando essas coisas dramáticas. Até que uma menina levantou, foi lá e apagou a luz. Aí, cara, nossa, aí desse dia eu falei, a segunda coisa que eu aprendi, né, com a magia. Cara, a magia, ela é muito mais sutil do que a gente imagina, né? A gente sempre está Uhum. buscando a coisa cinematográfica, mas na verdade o que importa é o resultado. E o resultado, geralmente, ele vai seguir pelo caminho mais simples. A gente costuma não dar valor aos caminhos simples, ao caminho direto. Mas o caminho mais simples era aquele, e ele aconteceu. Então, assim, essa sutileza da magia foi muito interessante. E, assim, foi o segundo grande aprendizado que eu tive, né? E essa parte é muito legal, gente, porque, em geral, a gente vai ler muitas coisas ao longo da vida sobre o ocultismo. Mas as coisas que a gente aprende de verdade são essas coisas pequenas. Pequenas não, né? Esses insights que acontecem ao longo do nosso aprendizado. E esse foi o segundo. E o terceiro, o terceiro foi bem interessante, que eu não conhecia a magia do caos ainda nessa época. Estava Uhum. ainda no final do segundo grau e ia mudar de cidade. Eu jogava RPG. E eu já era caoísta sem conhecer a magia do caos, porque eu fazia muito magia
intuitivamente, né? Simplesmente fazia sem ritual nem nada, só uma coisa intuitiva da minha mente. E então eu pensei o seguinte, cara, a minha personalidade atual, ela não é legal, eu não curto, eu era tímido, né, retraído, essas coisas. Então, assim, não era uma personalidade legal. Eu falei, eu vou mudar de cidade agora, eu vou criar outra personalidade para mim. Então, eu peguei uma ficha de RPG. Peguei uma ficha de RPG, montei a minha ficha de humano, né? Tipo assim, como que eu era, bonitinho, cada pontinho ali, e acrescentei vários pontos nas áreas que eu gostaria de melhorar para me tornar a pessoa que eu gostaria de ser naquela outra cidade. Cara, eu fiz isso, a ficha bonitinha, guardei e deixei, esqueci. Essa parte do esquecimento também é muito importante. Deixei, esqueci. Aí mudei e tudo mais. 2 anos depois, cara, eu fui pegar, achei a ficha, né? Tipo assim, nossa, olha só, eu fiz essa ficha antes de sair daqui. Quando eu olhei, eu tinha conseguido todas as habilidades que eu tinha colocado na ficha. E, tipo, aí foi o terceiro experimento que me ensinou demais, que é, a magia funciona quando você quiser que funcione. O que importa é você ter intenção que funcione. E dois, o Uhum. esquecimento. Porque quando você esquece, você não trabalha na área da ansiedade, né? Nem da preocupação, nem da expectativa. Você esqueceu aquilo, foi para o seu subconsciente e aí ele resolve para você. Então, assim, eu gosto de contar essas 3 historinhas básicas, porque foram realmente grandes aprendizados, assim, e muita gente demora muito tempo a ter esses aprendizados na magia, né? De que a magia, ela é mental, né? Ela acontece dentro da gente, é uma mudança interna, que ela é sutil e de que muitas vezes a gente não pode ter ansiedade. A ansiedade atrapalha, né? O ideal, às vezes, é esquecer, fazer esquecer. E é isso por enquanto. Agora eu vou começar sobre magia do caos. Quer falar algo nesse meio tempo, Guilherme? Sim, queria colocar que realmente é um processo, né? E é gradual. Você, as pessoas pensam que você chega na magia, né? E você já começa a fazer de cara coisas muito grandes, mas tem também um processo de aprendizado, né? Que se trata também de criar consciência de si, né? E do ambiente que você está, né? Afinal, nós fazemos magia nesse mundo, né? E nós podemos fazer nos outros, mas primeiro nesse mundo. E nós precisamos aprender sobre esse mundo e nós, que somos cada um é seu próprio centro, né? Precisamos aprender sobre nós, né? Então, acho muito legal essa questão que você coloca do autoconhecimento, né? E, e como a falta disso, né, eu observo que leva muitas vezes as pessoas a caírem em armadilhas, caírem em problemas por não saberem o que querem, né, e não se conhecerem o suficiente e muitas vezes entrarem em problemas por causa disso. Mas é muito legal você colocar essa fundamentação. Acho muito legal. Muito bem. E então, povo, aí, ok, nessa história toda, eu estudei bastante de outros tipos de magia, outros tipos de sistemas. E lá, quando eu estava na faculdade, eu descobri o site Morte Súbita. E, Uhum. cara, nossa, aquela foi a descoberta, porque eu descobri, assim, é muito engraçado que antes da internet, gente, quando isso aqui tudo era mato, você tinha que pegar Uhum. livro na biblioteca para ler. E, assim, era muito difícil de você encontrar qualquer livro de magia, muito difícil. Então, assim, tudo que aparecia, eu lia, e geralmente era clarividência, astrologia, era muito difícil você pegar um livro de magia, assim, real, né? Mas depois da internet, as coisas foram melhorando. E o Morte Súbita, ele trouxe muito conteúdo bom. E, cara, eu engoli aquele site inteiro e descobri um punhado de paradigmas e sistemas mágicos. Me enveredei muito pro lado do Telema, dei um rolezinho na Goethe, na magia angelical, mas principalmente no hermetismo e na cabala. Então, assim, eu dei um Uhum. rolê legal da área. E tudo isso, eu descobri que era tudo isso tinha a ver com o quê? Com autoconhecimento, com autocontrole, né? Quando você pega a base disso. Aí, também nessa época, eu descobri a magia do caos. Por isso que eu falei que eu já era caoísta antes de descobrir a magia do caos.
Mas eu percebi ali, cara, olha só, a magia do caos está falando o seguinte: você pode fazer tudo da forma como você quiser, com qualquer sistema que você quiser, utilizando qualquer egrégora que você quiser, né? O que importa é o poder da sua intenção. A magia do caos abriu, assim, me deu a liberdade, uma liberdade que eu já tinha, né? Mas me deu a base ali teórica do porquê que tudo pode funcionar, do jeito que a gente quiser, como a gente quiser. A magia do caos é assim, a liberdade na magia, o sistema mágico mais aberto que existe. Simplesmente pelo fato de que não há uma doutrina ali dentro. Doutrina e dogma, geralmente, ele vai te dar um conjunto de regras, né? Sejam regras éticas, morais, ou apenas aquelas regras secas que eles nem explicam por quê. E a maior parte dos sistemas mágicos vão ter dogmas e doutrinas, assim como todas as religiões têm dogmas e doutrinas. Já o sistema da magia do caos não tem nenhum dogma, nenhuma doutrina. A base é a liberdade pura e absoluta. E o que é bem legal, né? Só que, para quem chega diretamente na magia do caos, é uma bagunça. Porque Uhum. é interessante. Eu costumo falar que é muito diferente o que está acontecendo hoje do que acontecia há 10, 20 anos atrás. A magia do caos hoje, as pessoas estão chegando diretamente nela. Na magia do caos, sem ter um conhecimento sobre o ocultismo antes. Antigamente era diferente. Você já tinha um conhecimento sobre o ocultismo e finalmente chegava na magia do caos. Você já tinha que ter uma base. Porque hoje você fala assim, não, cara, a magia do caos é a magia livre. E se a pessoa não souber nada de magia? O que adianta ser a magia livre? Não adianta nada. Né? Você tem que ter um conhecimento sobre algum sistema mágico ou alguns sistemas mágicos, entender os conceitos, as formas em que a magia funciona, para conseguir fazer de forma livre. Então, assim, por exemplo, algo que tem acontecido aí ultimamente é uma discussão bem bacana sobre a Goethe. E sempre tem, né? Sempre tem discussões legais sobre Goethe. Tem a galera que é muito dogmática, e tem a galera que é mais aberta, e tem a galera do patchwork. E aí eu joguei a ideia de, pô, cara, a gente pode cautizar a Goethe também. Goethe a gente pode utilizar do jeito que a gente quiser. Então, assim, aí o povo fica de cabelo em pé, né? Como assim, cara? A Goethe não, a Goethe é muito séria, a Goethe é muito pesada, a Goethe é muito isso. Mas não, a ideia é justamente de a gente destravar essas crenças limitantes, né? De que certa magia é muito poderosa ou perigosa. Não, isso daí é só uma crença limitante. Né? Então, quando você utiliza a filosofia da magia do caos para quebrar essas crenças limitantes, você se torna mais forte, mais poderoso, né? Afinal, quanto menos limites mentais você tiver, mais poderosa será a sua magia. Então, Entendi, eu gosto muito dessa ideia de caotizar tudo. entendi. Se me permite, eu vou pegar aqui uma pergunta aqui do chat, né? Uma pessoa que eu tenho um grande respeito, né? Por acaso, minha mestra Nívia Pigeon. Como seria um exemplo de prática de magia do caos? Que ela, assim, entender. Bom, se eu pegar a parte mais popular hoje da magia do caos, é bem fácil de perceber que os servos astrais são a técnica, né, mais popular da magia do caos hoje. Qual que é a ideia dos servos astrais? Você pega um conjunto de características e habilidades, né, e então condensa esse conjunto de características e habilidades em um símbolo. Você vai fazer isso de forma mais ou menos ritualística. Né? Por quê? Porque você quer um conjunto de características e habilidades para si, né? Quer aprender, sei lá, quero ser um administrador, sei lá, um engenheiro, qualquer coisa que você quiser, ou ser um ocultista melhor. Você cria isso, coloca esse conjunto de habilidades que você precisa naquele servo astral. O servo astral ele é um símbolo, você cria um símbolo com isso. E existem inúmeras técnicas para você transformar isso em um símbolo. Tá tudo lá Uhum. explicadinho no Cautives também. E então, com esse símbolo, né, esse símbolo ele vai representar aquele conjunto de características e habilidades,
Então, você vai utilizar aquele símbolo para adquirir aquele conjunto de características e habilidades. Sim, aí E seria aí, através da sigilização, especificamente? isso é um tipo de sigilização, né? Ah, Transformar entendi. uma informação, a base, né, da ideia de sigilização é se você transformar uma informação em um símbolo. Isso é sigilização. Aí tem os sigilos mágicos, que são intentos que são transformados em um símbolo, e tem os servos astrais, que são um conjunto de habilidades e características que são transformados em um símbolo. Aí, a Hum, partir desse símbolo, e é um símbolo mágico, gente, como qualquer outro. As runas são símbolos mágicos, os selos de Daimon são símbolos mágicos. Existem, assim, símbolos mágicos, assim, em todas as religiões. Tudo que é simbólico é um símbolo mágico, porque ele representa alguma coisa, representa um intento, representa umas características, representa habilidades, né? Aquele símbolo da fé, eu gosto muito de dar ele como exemplo, aquele símbolo estilizado, né, da fé, aquilo é um sigilo mágico, né, que ele te lembra de ter fé, ele te lembra de acreditar. Então, assim, essa ideia de transformar intentos e características em símbolos é a parte mais popular da magia do caos. Né? Você faz todo um trabalho de entender o que você quer, entender o que você precisa, transformar aquilo em um intento, né? Uma frase de poder, por exemplo, e a partir disso transformar em um símbolo e então ativar aquele símbolo dentro de você. Né? Claro que hum, nessa área vai depender muito do paradigma da pessoa, né? Se a pessoa tiver um paradigma mais para o lado sobrenatural, é como se ela estivesse criando uma entidade no astral, né? Mas se ela for um paradigma mais científico, aí é como se aquele símbolo estivesse sendo gravado no subconsciente dela, ou como uma auto-hipnose, algo nesse lado. Então, assim, não importa o seu paradigma, qualquer tipo de paradigma pode utilizar dessa técnica. Né? O que importa é você acreditar naquilo que você está fazendo. Então, assim, essa é uma técnica mais popular mesmo da magia do caos, embora não seja o princípio básico, né? Só se tornou mais popular porque é mais fácil. uhum, é verdade. Eu tenho até curiosidade, porque quando eu estudo um pouco que eu entendo de magia do caos, sempre acaba caindo a maior parte, né? A maior parte do conteúdo na parte dos servidores, né? E eu sei que tem muito mais do que isso, né? Mas é assim, quando a gente faz aquela pesquisa, vou dizer assim, pesquisa rápida, já cai em servidores, já cai no Tom Kelly, né? Dos 40 servidores e outros, né? Aí, queria entender assim, é, se você vê, essas são as práticas mais populares, mas o que você diria de outras coisas que os bruxos do caos, magos do caos costumam fazer também? Assim, ou claro, tudo é permitido, mas assim, o que você vê mais que o pessoal faz? Bom, não vou falar do que eu vejo mais que o pessoal faz, porque geralmente eles fazem muito pouco, né? Utilizam só a superfície ali da magia do Uhum, caos. Vou falar da parte massa, da parte básica, o core mesmo, né? O coração da magia do caos, que é o experimentalismo. Né? A uhum, ideia da magia do caos é ser experimental por natureza. Né? Enquanto de um lado você vê os ocultistas querendo seguir regrinhas e receita de bolo, né? Querendo fazer tudo do jeito certo, com as armazinhas mágicas e etc e tal. Na magia do caos, não. Na magia do caos, a ideia é experimentar. Vou tentar fazer dessa forma. Se der certo, deu. Se não der, aprendi com isso também. Então, o experimentalismo é um dos core mesmo da magia do caos, né? Que não importa o que você faça, como você faça, o que importa é você experimentar. Se funcionar, uhum, ótimo. A ideia é essa. No livro dos resultados tem muito disso, né? A ideia é. Falando de livro de resultados, já vou colocar uma dica mágica para vocês. Tenham um diário mágico, gente. Tenham um diário. Um diário mesmo. Mesmo que seja apenas o meu querido diário
você fala do seu dia a dia. Por quê? Porque quando você faz experimentações mágicas, você precisa anotar elas. É como se você estivesse fazendo um experimento científico mesmo. Você tem que anotar o que você está fazendo, exatamente o que você está fazendo, e aí você colhe o resultado lá na frente. Aquele resultado pode ser positivo ou negativo, não importa. O que importa é que você tem que aprender com o processo. Então, Sim. essa que do experimentalismo, ela vem muito nessa área, né? Vai lá e faz. Então, essa base da magia do caos é muito importante. Por quê? Porque um dos grandes problemas dos magistas, né, de quem está começando, é o medo. É o medo de fazer coisa errada, né? Tipo assim, nossa, vou fazer uma coisa errada, blá, blá, blá. Então, assim, vai seguindo receitinha, etc. Já com isso, com essa ideia, com essa filosofia do experimentalismo, ela vai te tirar o seu medo. E, assim, dica ninja, gente. Quanto menos medo você tiver, quanto mais você controlar os seus medos, maior é o seu poder. Então, quanto menos medo tiver, né, de preferência medo nenhum, mais poderoso você será dentro da magia e dentro, assim, não só da magia, né, em todos os planos. Então, essa parte é muito importante para retirar o seu medo, que é a ideia de, cara, não fica perguntando aos outros se você pode ou não fazer isso. Vai lá e faz, testa, se der certo, massa. Se não deu certo, pelo menos você aprendeu com isso. Então, isso é uma parte, assim, bem importante da magia. Para mim, é o coração da magia do caos, né? Que é o experimentalismo, você ir lá e fazer, colocar em prática, de verdade. E aí você vai aprender, independente do resultado, você vai aprender com isso. Interessante. Você colocou da questão do diário mágico, né? Isso é algo que eu tenho aprendido, né? Muito recentemente, né? E fazendo diário. Quando você começa a escrever, você começa pouquinho, mas quando solta, você vai embora, né? E como é fundamental os registros, né? Porque se você não tem registro, você vai lá, muitas vezes experimenta, pratica, dá certo, e você não anotou. Aí você vai repetir, como é que você repete? Não, o mais importante que é a memória também, gente. Nós somos seres de memória curta. É muito bom a gente anotar, porque a gente vai gravando melhor tudo que acontece na nossa vida mesmo. Por que, em geral, as pessoas entram em loopings? Né? O que é um looping, né? Os loopings viciosos na vida. A pessoa entra no relacionamento, aí faz merda no relacionamento, aí entra em outro, faz a mesma merda, entre outro faz a mesma merda, e assim, para sempre. Né? E esses são os tipos de loopings que a gente tem na nossa vida. E a gente mantém em loopings porque a gente esquece que a gente já passou por aquilo e acaba não conseguindo sair dele. Então, quando você anota as coisas da sua vida, né, num diário normal mesmo, né, nem precisa ser um diário mágico, mas um diário da sua vida, do dia a dia, você começa a compreender melhor a forma como você funciona. Né? E quando você compreende melhor como você funciona, aí você consegue mudar. E a ideia é justamente essa, né? Mudar, né? Evoluir, desenvolver. Então, a gente precisa de ter uma memória, né? Um conhecimento de como a gente é, ter uma memória de como a gente age, para a gente conseguir sair desses loopings que a gente fica, esses loopings viciosos da nossa vida. Inclusive, rolou uma pequena discussão sobre isso essa semana, porque eu postei sobre reencarnação. Por que a gente, quem acredita, né, no paradigma da reencarnação e tudo mais, por que a gente continua reencarnando? Não é para aprender? É para aprender. A reencarnação é um looping. É um looping em que a gente continua nesse looping até que a gente aprenda o que a gente tem que aprender e saia. Né? E isso a gente não tem que pensar, não é só na questão da reencarnação, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Nós temos loopings que são anuais, mensais, diários, né? Ou até de hora em hora. Nós temos vários loopings viciosos, coisas que a gente faz e que faz com que a gente permaneça parado nesse caminho da evolução. Então a gente tem que sair deles. E para isso, nada melhor do que se conhecer. E uma das melhores ferramentas de autoconhecimento é ter um diário, escreva sobre o seu dia, escreva sobre sua magia, escreva sobre tudo. Que assim você vai se lembrar
e conseguir sair dos seus loopings. Eu confesso que eu me lembro também muito da uma referência que eu tenho, um mestre chamado Gurdjieff, que é o lembrar-se de si, né? Que quando você vai lembrando, né? Você vai estando consciente, né? Num profundo aqui e agora, né? Porque magia, para mim, é no aqui e agora que funciona. Você vai tendo consciência, você vai aos poucos saindo desses padrões repetitivos, né? É, tem até o povo de PNL, esse povo chama de crenças limitantes, etc. Mas no fundo são padrões repetitivos, né? Que muitas vezes pode ser que tenham padrões que para até tanto dessa vida também, talvez até em outras, né? Continuando, né? Ciclos que às vezes coisas que não são nem nossas, né? Nós temos toda vindo desde a nossa família, do nosso meio, padrões repetitivos dentro de nós, né? Que vamos aos poucos transcendendo. E é muito interessante ver como é importante o registro para ter essa noção desses padrões, né? Que é um aumento da consciência. Se me permitir, deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está vindo aqui, né? Tá? Já falei da minha mestra Nívia Pegion, que tem aqui o pessoal da comunidade, Fábio Pietro, o Lucas Nicoletti, que disse aqui que o certo e errado é questão de opinião através de certa percepção. Existe o que funciona e o que não funciona, né? E que mais? E também comentar que, assim, essa live, ela é organizada pela comunidade Amino do canal Bruxaria, né? E ali nós, aos poucos, reunimos algumas perguntas, né? Porque para poder colocar para o Rafael, uma das coisas que as pessoas perguntaram é qual a diferença entre ser um usuário da magia e você ser um magista? Ah, muito bom. Quem perguntou essa aí já assiste minhas lives, né? Porque eu sempre faço essa diferenciação. Assim, é uma diferenciação que eu coloco porque no grupo, por exemplo, no Cautize, o que acontece? Eu liberei assim, ferramentas muito fáceis para que a galera faça magia sem nem saber, sem nem precisar ter estudado nada. Então, assim, é muitos usuários de magia que aparecem o tempo todo. O que é um usuário de magia? A pessoa que só quer a magia para resolver algum problema que ela tem. Basicamente isso. A única coisa que ela quer da magia é isso, resolver algum problema dela. Então ela vai lá, sei lá, quer pegar o crush dela, vai fazer uma magia para isso. Quer emagrecer, vai fazer uma magia para isso. Então, assim, fica fazendo magia, utilizando a magia apenas como uma ferramenta de conseguir algo que quer. Já o magista é aquela pessoa que está trilhando o caminho da magia. Aquela pessoa que está estudando magia, está estudando sistemas mágicos, que está realmente trilhando o caminho do autoconhecimento, do autocontrole, do conhecimento do universo. Aquela pessoa que quer chegar ao seu eu superior, né? Chegar à sua melhor forma, à sua forma mais evoluída, no geral. Então, esse é o magista. O usuário de magia, gente, qualquer um é usuário de magia. Né? O religioso, por exemplo, né? O cristão, por exemplo, que está rezando, pedindo alguma coisa, ele é um usuário de magia. Isso daí que ele está fazendo é magia. Ele está rezando para uma entidade superior dar alguma coisa para ele. Então, ele está utilizando magia. Agora, aquele que vai entender o que está por trás daquele sistema, né? Entender todo aquele conhecimento que ele precisa para compreender o universo, ele é o magista. Geralmente a gente vai chamar, eu chamo de magista hoje, mas por muito tempo é chamado de ocultista. Eu não utilizo mais essa palavra, né, essa expressão ocultista, porque antes o ocultismo era oculto, de fato. Hoje não, cara. Hoje está tudo aberto para todo mundo, não tem mais o oculto. Quem quiser saber, corre atrás e consegue, né?
Não tem mais essa coisa do oculto. Então, por isso que eu prefiro utilizar o magista em vez do ocultista. Mas na base é a mesma coisa. Os dois estudam os sistemas mágicos. Eles não estão ali, não é só para resolver problema com uma reza, não. Eles estão procurando um desenvolvimento sério. E essa é a diferença. Entendi. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é a respeito do projeto Cautize-se. O que é o projeto Cautize-se? E como surgiu a ideia de idealizar ele? E como você o vê atualmente? O projeto Cautize-se, bom, vamos começar do começo. A maior parte da minha vida, né, até pouquíssimo tempo atrás, eu fui um magista solitário. Eu só estudava por mim mesmo, não participava de nenhum tipo de grupo ou ordem. Mas tem os 3 anos que, pelo fato de tentar ensinar magia do caos para uma pessoa, eu entrei nos grupos de Facebook e aí eu vi que, sabe, tinha mudado tudo, né? Tinha uma galera estudando magia do caos, tipo assim, os servos astrais estavam bombando, né? Os servos do Tommy Kelly. E eu, assim, achei o máximo tudo aquilo. Comecei a ajudar as pessoas no grupo e tudo mais, participar. E aí eu vi o seguinte, cara, que apesar de ser uma coisa muito simples, a ativação dos servos astrais, muita gente ainda tinha dificuldade, né? Porque ou não sabia entrar em gnose, ou queria uma receitinha de bolo mais específica. E com isso eu pensei assim, cara, eu vou criar uma ferramenta tecnomágica para facilitar esse acesso das pessoas aos servos astrais, né? Que afinal o símbolo, existem inúmeras formas de você ativar servos astrais. Então, aqui eu criei no site através da gnose, né? Você entra em estado meditativo, você escuta um som binaural que te leva para o estado alfa, e aí você fica concentrando naquele símbolo e pensando naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Então, assim, criei uma ferramenta para facilitar essa conexão. Esse foi o começo do Cautices, né? Facilitar a ativação de servos astrais públicos. No entanto, nunca quis parar por aí também, né? Porque o projeto ele é um pouco maior. A primeira menção à ideia Cautice veio antes disso, quando eu lancei um texto no grupo de Magia do Caos sobre por que a minha magia não funciona. Né? Isso é muito comum, né? As pessoas começarem e não dá nada certo e tudo mais, né? Ficar naquela fritação, naquela ansiedade. E a ideia desse sigilo, né? Desse hipersigilo cautize, é se cautizar. Ou seja, você precisa colocar um pouco de caos em si mesmo para fazer a magia funcionar. Então, assim, se está dando errado, você faz diferente. Se deu errado, faz de outra forma. E aí faz de outra forma ainda. Até que você consegue achar a forma como funciona para você. Então, a ideia de se cautizar é sempre você seguir novos caminhos. Você experimentar coisas novas. É muito da ideia própria da magia do caos. Só que, assim, eu foco muito nessa ideia de realmente fazer diferente. Faz diferente, experimenta formas diferentes, para de seguir receitinha de bolo e faz de uma forma diferente. Que você vai conseguir obter muito mais conhecimento, muito mais poder, né? Quanto mais formas você fizer dominar a magia. Então, aí tem essa parte do projeto, né? De se cautizar. Mas dentro do site tem outras ferramentas também, né? Energização de sigilos mágicos, adivinação, né, com o tarô, seja os arcanos maiores, ou os 40 servos astrais, ou até mesmo os daimons. Aí tem os daimons, tem os As, né? A ideia é como a magia do caos, ela traz essa ideia de que nós podemos utilizar qualquer sistema mágico. Então eu comecei a centralizar ali no Cautize todos os sistemas mágicos. Claro que aos poucos, né? Bem devagarinho, né, gente? Porque é muita coisa. Mas eu comecei com essa ideia de centralizar todos os sistemas mágicos no mesmo lugar
para que assim você tenha acesso a todas as ferramentas que você precisa, não importa de qual sistema seja, né, para fazer a sua magia acontecer. Muito bem. É, Bom, deixa eu só lembrar, pessoal, estamos aqui numa live com o Rafael Zen, idealizador do projeto Caotize-se, né? Estamos tendo um papo a respeito de magia do caos, né? Essa live, uma live organizada pela comunidade Bruxaria do Âmino. E aqui eu tenho mais uma pergunta que veio de lá. É, Sobre a confiabilidade de servidores públicos. Como você vê essa questão de servidores públicos versus servidores individuais? Eu não entendo muito disso para poder entrar nessas das perguntas em relação aos servidores, mas as pessoas perguntam muito dessa coisa de servidor público versus servidor fazer o seu próprio. No... Isso vai depender muito do nível, né, de compreensão que a pessoa tem. Né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu já tenho um nível de magista e tudo mais, eu não vou precisar utilizar um servidor público, eu posso fazer o meu servidor próprio. Ela já tem segurança para isso. Mas, ao mesmo tempo, talvez ela não tenha segurança de utilizar um servidor público, porque ela ainda é contaminada, né, por egrégoras externas. Por outro lado, você pega quem faz um servidor individual por si mesmo, geralmente é o que vai dar mais certo, é o mais recomendado, né? É o mais recomendado você Uhum, fazer um serviço por você mesmo, porque todo o poder está em você. Mas, se você também for uma pessoa inexperiente, o seu servo astral ele pode estar ali com certos vícios que você tem e que você ainda não conseguiu se desfazer deles. Então, ele pode não ser, é, ser menos eficiente do que um servidor público, dependendo da sua experiência. Ou seja, no final das contas, depende o quê? Da pessoa, do conhecimento da pessoa. Né? Eu criei servidores para mim, eu tenho ali uns 4 servos astrais que eu tornei público. E eu utilizo de forma bem diferente, né, da galera, mas eu utilizo servos astrais públicos tranquilamente, sem problema. Mas por quê? Porque além de conseguir fazer, eu consigo pegar a ideia básica dos servos astrais públicos, independente de quem criou, e independente até do que eles fazem. Né? Que você faz uma transmutação daquele símbolo para o que você quiser. Mas, assim, peraí que eu percebi que eu não fiquei tão claro, assim. não, Vamos voltar tranquilo. do que, assim. Servos astrais, gente. Você sabe o que são servos astrais. Você cria um conjunto de habilidades e características e coloca num símbolo. Uhum. Geralmente, o magista faz isso. Ele cria um servo astral para si. Mas existem centenas, praticamente, de servos astrais públicos que foram criados por um magista e colocados para o público utilizar. Então, existe uma discussão sobre a compatibilidade de servos astrais públicos. E eu sempre digo o seguinte, cara, aquilo é apenas um símbolo que representa alguma coisa. Né? A confiabilidade daquilo dali é mais na confiabilidade que você tem de si mesmo, do seu próprio controle mental, do que da forma como aquele símbolo foi criado. Porque não importa, de verdade, não importa quem criou, como criou, qual intenção criou. O que importa é como você vai utilizá-lo. Então, assim, o poder ele sempre está em você. Mesmo se você vai criar o seu símbolo mágico ou você vai utilizar um símbolo de outra pessoa, o poder é seu. Claro que o que complica nessa questão é que as pessoas, em geral, os iniciantes, eles têm muito receio, né, quanto a qualquer coisa. Tipo assim, ficam com medo de tudo. Então, esse medo, né, interno que as pessoas têm, isso daí pode atrapalhar, né, atrapalhar a sua forma de fazer magia. Então, nesse caso, não depende nem se você criou o servidor ou se você está utilizando o servidor de outra pessoa. Se você está com medo de fazer acontecer, de fazer a magia acontecer, isso vai atrapalhar.
Então, por isso que eu sempre digo, a questão não é se o servidor é público ou individual, a questão é você, né? O tipo de controle que você tem de si mesmo, né? O tipo de conhecimento e compreensão que você tem de si mesmo. Isso que é o que manda. Não é o símbolo, não é quem criou, não é a intenção nem nada. O que manda é você consigo mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse gancho, que é, você colocou uma coisa que é a respeito dos servidores públicos, então não importa muito nesse aspecto a intenção de quem criou esse servidor público, desde que a sua intenção, a intenção do bruxo que o está utilizando, acaba sendo maior em relação ao servidor público. Uma pergunta que eu tive, o pessoal pergunta da segurança de servidores públicos, como funciona essa questão de subcontratos, e é por isso que eu fui nessa toada dessa pergunta. Então, só deixando mais claro, se há algum problema nesse servidor público, algum intento oculto por detrás, isso não importa um pouco se quem está utilizando tem um intento, tem uma capacidade de utilizá-lo de maneira adequada. Não importa nada. Não importa nada. O que importa é o que está escrito na ficha. Só isso. Né? Aquele intento oculto, mesmo que exista um intento oculto, aquilo vai funcionar apenas para a pessoa que criou. Né? Para você, né, aquilo que você pega é puro, é um símbolo puro. E você que modela aquele símbolo dentro de si. Então, é claro que existe esse problema, né, de que quando você tem insegurança, você acaba, tipo assim, entrando em dissociações, né, na hora de você fazer magia. Então, por isso que eu sempre falo que a questão é sempre a pessoa. Se a pessoa está insegura de utilizar um servo astral, é melhor não usar. Melhor não usar. Sério mesmo, não usa. Você tem que ter segurança daquilo que você está fazendo. Porque senão você vai acabar caindo aí nessa questão que a galera fala de que servidor tá vampirizando, blá, 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 que não sei o que, essas bobeiras, né? As pessoas que são muito impressionáveis, elas ouvem umas coisas dessas e já é contaminado, né? Tipo assim, ouve e já é contaminado. Aí pronto. Aí é melhor não usar mesmo, cara. Você foi contaminado, você não controla a sua mente o suficiente para que não seja contaminado por esses medos externos, então não usar. É melhor você fazer o seu ou utilizar a sua magia cerimonial aí de boa. Por quê? Porque se você utilizar essas coisas com medo, né, alimentando medo, aí pode dar errado. Então, o que é necessário trabalhar, né, é no seu interior aí. É você ter esse controle de si mesmo, de seus próprios medos, das suas próprias reações emocionais. Isso é essencial, gente, não é só em magia do caos, não, em qualquer sistema mágico. Né? Autoconhecimento e autocontrole é base de tudo. Entendi. Até por isso que você coloca ali no seu material, eu vi a questão enfatizar muito da questão da meditação, né? Exatamente. Eu, inclusive, até faço piada disso, porque tem vezes que as pessoas chegam assim, não, mas eu não consigo meditar. Eu falo, cara, então aprende, porque se você não consegue meditar, quer dizer que você não consegue controlar a sua própria mente. Se você não consegue controlar a sua própria mente, você não consegue controlar suas reações emocionais ao ambiente externo. E se você não consegue controlar suas reações emocionais ao ambiente externo, quer dizer que qualquer pessoa do mundo pode controlar sua mente. Então, meditação é essencial, até mesmo para você saber o que querer, né? Que tem muita gente que quer as coisas, né? Mas na verdade aquilo dali não é um querer interno, individual. Aquilo dali é porque quer porque viu uma propaganda na televisão, né? Ou seja, está sendo controlado pelo meio externo ali e aí buscando magia para resolver um problema que foi criado pelo meio externo e pelo qual você não tem ainda condição de se defender. Então, assim, gente, autoconhecimento, autocontrole, meditação, base de tudo. Entendi. Porque
Se você não tem um centramento, né, você fica à mercê de tudo que está por aí, né? E um dos bens mais valiosos que existem, se não o mais valioso, né, eu arrisco-me a dizer, é a nossa atenção, né? Que as redes sociais, por exemplo, elas são de graça, né? Mas na verdade para as pessoas, mas não, porque as pessoas na verdade não são os clientes da rede social, elas são produto, né? A atenção que a gente despende em toda a publicidade que é colocada, né? E é importante essa questão do centramento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui do pessoal da comunidade, do pessoal do Facebook. É, eu acho que tem uma pergunta aqui, o que seria essencial para praticar a magia do caos, mas eu acho que você, de certa forma, já respondeu, né? O Que são. essencial é libertar a sua mente. Assim, já vou responder Ah, de novo, porque isso é essencial, gente. aham, Libertar a mente. Libertar a mente, de verdade. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso e a galera, assim, ficou de cabelo em pé também, né? Porque uma coisa é você falar assim, liberte sua mente. Aí a pessoa pensa, não é mesmo, eu tenho que libertar minha mente. Aí depois você fala assim, sabe o que você precisa para libertar sua mente? Você precisa duvidar de tudo aquilo que você crê. Aí a pessoa já, como assim, mano? Como que eu vou duvidar de tudo aquilo que eu acredito? Isso é um absurdo. Aí, tipo, esse é um grande obstáculo para a galera, assim, porque todo mundo observa o mundo através do seu mecanismo de crença, né? Da sua perspectiva de crença. Quando você tira a crença da pessoa, parece que ela sente que ela perde a identidade. Então, assim, quando eu falo libertar, gente, é mais profundo e doloroso do que parece. entendi. E perfeito. E uma pergunta aqui é o que você mais gosta, né, na magia do caos em relação a todas as outras? Todo Eu gosto muito é nessa liberdade da magia do caos, eu gosto muito de fazer experimentos com outros sistemas mágicos, né? uhum, Porque é igual eu acabei de falar ali, eu falei sobre caotização da Goethe, e a galera fica assim, não, como assim, mano? Você pode caotizar tudo, menos a Goethe. Não, pô, eu vou caotizar tudo. Não tô nem aí, vamos caotizar o Paranauê todo. Então, sempre que eu encontro um sistema mágico novo, conheço algum mecanismo novo, eu já vou lá e dou uma caotizada, vejo como que eu utilizo aquilo da forma mais simples possível. Inclusive o último, assim, o mais bacana que eu conheci foi a dança. Eu não tinha percebido que dança era uma coisa tão mágica. E, sei lá, uns 3 anos atrás, cara, eu tive fui num ritual de dança, assim, e fiquei impressionado. E falei, cara, agora dança faz parte dos meus vários sistemas. Então, assim, ir e sempre se jogar no novo, sempre experimentar coisas novas, sempre fazer as coisas de forma diferente. Isso é a parte, assim, que eu mais gosto, no geral, da magia do caos. Não é o mais usual, né? A galera, cada um vai para um lado, mas para mim é isso, é o experimentalismo, é o se jogar mesmo, o salto de fé e deixa acontecer. entendi. Eu vou. Tem uma pergunta aqui meio longa, e eu vou tentar resumir, porque alguns pontos eu acredito que você já até respondeu na própria live, que é a que fala sobre criação de servidor. É, então, vou tentar reformular essa pergunta. Quais são os cuidados que você vê que deve ser necessário ao se criar ou se utilizar de um servidor? O cuidado essencial que todo mundo deve ter é de estar vigilante com a própria mente, né? Você estar consciente, porque nós seres humanos, nós meio que somos assim aquele construto biológico automático, né, que fica reagindo a tudo. Então é muito difícil a gente estar consciente, né, no momento presente. O que a gente consegue ali com mindfulness, com yoga, com meditação. Então, assim, é essencial que você esteja é, consciente de si mesmo, consciente daquilo que você quer, em vez de
estar sendo baseada em um sentimento puro, por exemplo. Inclusive, gente, isso é um dos grandes erros da maior parte da galera que faz magia. É fazer magia baseado em sentimento. Isso é assim, um super erro. Você tem que estar consciente, racionalmente consciente. E quando você faz baseado em sentimento, você está fazendo baseado em uma reação emocional sua ao meio externo. Então, ali não tem um querer real. Mas, voltando, esteja consciente de si mesmo. Outro, não tem experiência com magia? Faz banimento. Qualquer um, o que funcionar para você. Eu gosto muito dos banimentos bem simples, né? Faça faxina na sua casa, toma banho, tipo assim, essas coisas que é para limpar mesmo fisicamente o ambiente, funciona bem. Ou faz um ritual menor do pentagrama, um ritual gnóstico do pentagrama, qualquer coisa. Se não tem experiência, faz banimento. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E medita. Então, assim, para fazer qualquer prática mágica, você tem que estar, assim, consciente de si e com o banimento em dia, né? Ou seja, sua energia estará neutra, positiva, para você fazer o Paranauê acontecer de acordo. Então, assim, basicamente é isso que eu posso falar, assim, que é essencial mesmo na magia. Perfeito. Bom, acho que nós estamos nos encaminhando para o final. Queria colocar assim, se você tem alguma consideração, alguma coisa que você gostaria de colocar sobre suas práticas, sobre o que você vivencia. Sim, dá um rolê geral aqui, gente, porque tem algumas coisas que eu vou repetir para sempre, que são essenciais mesmo, se você está trilhando o caminho da magia. Né? Se você for só um usuário de magia, deixa para lá, gente. Só usa mesmo e boa. Agora, se você vai trilhar o caminho da magia mesmo, quem se torna um magão foda, uma bruxona foda, cara, meditação e diário mágico. Cara, essas duas ferramentas são as ferramentas mais básicas de quem está trilhando o caminho. Né? Você pode, assim, se jogar em qualquer outro tipo de ritual cabuloso e tudo mais, ayahuasca, tipo assim, fazer umas coisas muito loucas, mas tenha sempre em mente a questão da meditação e do diário mágico. Porque isso daí que faz com que você realmente perceba a sua evolução. Né? Porque senão você vai ser levado pelo fluxo dos acontecimentos, né? E não vai perceber o tanto que você mudou, ou até mesmo não percebe se você estiver caindo. Né? Tem épocas da vida de qualquer magista, de qualquer pessoa, na verdade, né? Que é bem altos e baixos. Então, assim, você tem que perceber que você está subindo, né? E continuar a sua jornada, assim como você tem que perceber que você está caindo também, para você conseguir sair fora. Senão você vai ser levado. Então, assim, é essencial. Diário mágico e meditação. E a segunda coisa não tenham preconceitos contra os sistemas mágicos, gente. Conheçam. Vai lá e conhece o Paranauê. Leia, entenda e pratique, se possível. Mas sai dessa ondinha, essa guerra egóica que a galera faz aí, de ficar, um sistema é melhor que o seu, blá, 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 como se estivesse na quinta série. Não. Vai lá e conhece o Paranauê, velho. Vai na prática. Entende. E aí você vai entender, assim, de verdade o que é, em vez de ficar só tendo preconceito, né? Aquele julgamento externo. Outra parte que é boa também. Não julguem nada. Né? Pega essa ideia para qualquer coisa da sua vida. Para de julgar, gente. As coisas acontecem e pronto. Né? Pega aquilo que aconteceu ali e transforma em experiência de vida. Para com esse negócio de julgar, porque julgar te leva no looping. Aquele looping de, nossa senhora, isso que aconteceu, blá, blá, blá. Aquele negócio fica fritando a sua mente. Não. Para de julgar. Pega o acontecimento, transforma a experiência e bola para frente. E é isso que eu queria falar, pouco do meu coração. Perfeito. A gente sempre se abre a possibilidades, né? E eu vou abrir também nós da comunidade Bruxariâmino, estamos começando entrevistas, né? Conhecendo gente de várias linhas, né? Para tentar abrir a nossa mente, a mente de quem está próximo de nós, né?
porque a busca do conhecimento que nós temos, ela vai passando por várias escolas, e é uma grande honra nossa, como eu já disse várias vezes, vou repetir, porque é, eu acho importante a gente deixar claro quando as coisas são boas também, uma grande honra nossa tê-lo hoje nessa live, porque deu para aprender muito, né, sobre magia do caos, e eu me sinto muito feliz. E espero que tenha sido proveitoso para as pessoas, que elas consigam cada uma fazer sua própria transformação, de acordo com o que elas querem, tá bom? Então eu quero agradecer, foi um enorme prazer essa live hoje, nessa noite. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a todos vocês, lindas e lindas aí que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. E vai lá conhecer o canal, o Cautice, o site, o grupo. Assim, tem uma comunidade bem bacana ali no ecossistema Cautice. Então, assim, vai lá e participa, que vocês vão aprender bastante com a gente. E a gente com vocês também. Muito agradecido, Guilherme. Muito obrigado. Então é isso, vamos encerrando aqui. Um abraço, pessoal. Tenham uma ótima noite, um ótimo dia. Não sei quando vão assistir mais esse vídeo de novo, né? Dia, noite, né? Tá bom? E é isso. Um abração. Até a próxima, gente. Até.